Segunda conferência. Por Samael A. Veor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Segunda conferência. A mensagem gnóstica. A inquietude espiritual deste século foi iniciada através da mestra Helena Petrovna Blavatsky. Não quero dizer que não existiram escolas esotéricas nos séculos anteriores. O que estou assinalando é que a inquietude esotérica contemporânea começou com o labor dessa mestra. Realmente, ela esteve em Shangri-La e o seu guru foi o grande mestre Koutumi. Ainda jovem, casou-se com o já ancião conde Blavatsky, porém não chegou a ter vida marital. Ela permaneceu em companhia do conde apenas alguns meses, viajando pelo Egito, Índia, Tibete, porque, naquele tempo, era muito mal visto uma mulher viajar sozinha. Foi durante aquelas viagens que Blavatsky conheceu seu mestre. É correto dizer que ela tinha poderes extraordinários e que esteve relacionada, espiritualmente e de forma pessoal, com os mestres do Tibete. Escreveu obras notáveis tais como A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, etc. Blavatsky teve que suportar terríveis sofrimentos ocasionados, precisamente, pela dificílima missão que lhe foi encomendada, a de convencer os céticos aos quais demonstrou seus notáveis poderes psíquicos. Ela motivou o inglês Cine e o mestre Koutumi a estabelecerem uma importantíssima correspondência. Em certa ocasião, após uma solicitação de Cine, o mestre Koutumi respondeu: "Está seguro de que, depois de visitar-me, não perderás o interesse que tem por minha correspondência?" É assim que conhecemos a sapiência dos mestres. Asseguro a vocês que, se aqui aparecesse o mestre Hilarion, Moria ou o conde Saint-Germain, para conviverem conosco, nos primeiros dias, vocês não sairiam daqui, os 5 milhões de pseudo-ocultistas, espiritualistas e simpatizantes demonstrariam vivo interesse em conhecer esses mestres. Depois, quem sabe se até não deixariam de cumprimentá-los. Existem milhões de afiliados e simpatizantes por estes estudos, todavia, na hora da prova, no momento de se decidirem e de se definirem, realmente, pelo ser ou pelo não ser da filosofia, todos sentem a gravidade da questão e fogem apavorados, não fica um. A maior parte das pessoas busca estes estudos por diversão, como quem vai a uma tourada ou ao cinema. A mestra Blavatsky teve que sofrer muitos insultos e humilhações, apesar de haver feito prodígios e maravilhas, demonstrando seus poderes para convencer os incrédulos. Essa foi sua missão, por certo muito dura, porque depois de convencer 10 incrédulos, surgiriam 1000, depois de haver convencido 1000 incrédulos, surgiriam 10.000. Sendo assim, quando terminaremos de convencer os incrédulos? De nossa parte, estamos cumprindo uma missão transcendental, a de entregar a mensagem à humanidade. Neste caso concreto, não nos dedicaremos a convencer os incrédulos, dedicar-nos-emos, exclusivamente, a formar o exército de salvação mundial e a trabalhar de acordo com o círculo consciente da humanidade solar, sobre as bases de uma nova civilização e de uma nova cultura. Apesar de estarmos há 35 anos neste labor, considero que estamos apenas começando. Há uns 5 milhões de gnósticos espalhados pelo mundo que estudam nossa doutrina gnóstica. Todavia, considero que estamos apenas no começo desta grande obra. A mensagem que devemos entregar à humanidade se divide em 3 partes. A primeira é o Kinder, ou Jardim de Infância, a segunda é o ensinamento superior, contido nas mensagens de Natal de cada ano, e a terceira é a parte mais transcendental. Não tratarei de convencer os incrédulos, não perderei tempo com coisas inúteis. Aquele que quiser aceitar a doutrina gnóstica, que a aceite, aquele que quiser rechaçá-la, que a rechace. Que cada um a interprete com sua mente como bem queira. Aquele que quiser crer, que creia, aquele que não quiser crer, que não creia, isto não nos interessa. Obviamente, não podemos esperar que o anticristo da falsa ciência dê seu braço a torcer, porque sim. Nós o conhecemos muito bem, sabemos que seus seguidores são soberbos, creem que sabem tudo. O mais certo é que lançarão sua baba difamatória e nos atacarão,
porém isso não nos pegará de surpresa. Se assim fosse, aconteceria conosco o mesmo que ocorreu com Madame Blavatsky que, após sofrer tantas calúnias, morreu de tristeza sendo cognominada de grande mártir do século passado. Não sentirei dor pelas calúnias das pessoas. Não sou mais por me elogiarem, nem menos por me insultarem, sou sempre o que sou. De maneira que, se dizem algo, que digam, se não dizem, que não digam. Somente uma coisa me interessa: entregar a mensagem, isso é tudo. Falamos assim, apoiados na experiência. Poderíamos fazer muitas demonstrações, mas não teriam valor. Tentar convencer os incrédulos é um grande erro. Isso foi, precisamente, o que levou à morte Madame Blavatsky. É claro que a mulher é delicadamente sensível e quando ela se viu tão insultada, humilhada e caluniada publicamente, adoeceu e morreu. Já sabemos como é a humanidade. Conhecemos esse sorriso zombeteiro dos incrédulos. Como já dissemos, anteriormente, se hoje convencermos 10.000 céticos, amanhã aparecerão milhares e nunca terminaremos com essa tarefa absurda. Nós somos, neste sentido, mais práticos, e entregamos as chaves para que cada qual se convença por si mesmo. Se alguém quer se convencer, que experimente em sua própria pele e não com a nossa. Ensinamos, por exemplo, como sair em corpo astral para que cada qual se convença por si mesmo. Ensinamos as técnicas para se colocar o corpo físico dentro da quarta dimensão, para que cada qual vá, em corpo de carne e osso, experimentar as coisas do ultra. Assim, quem quiser ver, ouvir e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores terá que se dar a tarefa de trabalhar sobre si mesmo. Entregamos os segredos do grande arcano e também a doutrina gnóstica escrita em muitos livros espalhados pela Terra. Estamos realizando o trabalho encomendado pelo Círculo Consciente da Humanidade Solar, o de formar um movimento gnóstico, que será cada vez mais poderoso. São milhares de pessoas que estudam nossos livros e se multiplicarão muito mais no futuro. Empreendemos uma grande campanha publicitária na América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, América e Ásia. Enviamos missionários para todas as partes divulgando a gnosis nas universidades, casas culturais, emissoras de rádio e de televisão e casas de família. Além disso, fundamos institutos onde se estudam os grandes mistérios e os aspectos científicos do cosmo infinito. Propomos-nos a criar o Exército de Salvação Mundial. Que existem reacionários. É verdade. Vocês sabem que há muitas falsas escolas esotéricas ou ocultistas, que continuam fiéis às teorias do passado e de forma alguma aceitam algo novo. Precisamos deixá-los em paz com seus projetos antiquados e rançosos. Somos revolucionários, e os reacionários não poderão estar conosco. Nossos ensinamentos gnósticos são para aqueles que aceitam a revolução da consciência. Necessitamos desintegrar o ego, necessitamos fazer com que os agregados psíquicos sejam eliminados totalmente e assim possamos nos libertar do erro e da dor. Porque realmente, o animal intelectual chamado equivocadamente de homem, só tem a essência, o material psíquico que nada mais é do que uma fração da alma humana, humana superior da teosofia. Em outras palavras, o humanoide ainda não possui alma. Em todo caso, o mais importante na vida do ser humano é transformar-se em um homem de verdade, em um chamberon, ou seja, em um sábio, em um santo, no sentido mais completo da palavra. É claro que, para ser sábio e santo, é necessário morrer dentro de si mesmo porque de outra forma é impossível converter-se em um chamberon. A tríade imortal, Atman Buddhi Manas está citada em muitos textos sagrados, mas quem a encarnou? Foi necessário no passado que muitos iniciados não revelassem toda a verdade. Era necessário falar naqueles termos para despertar o interesse do público. Talvez as pessoas tivessem rejeitado a verdade que o ser humano ainda não tem encarnado a sua alma humana e que tem apenas uma fração de alma encerrada dentro do ego. O Dr. Rudolf Steiner, em 1912, profetizou que chegaria um ensinamento do tipo superior. É óbvio que isso já está acontecendo.
Seria preciso preparar primeiro o ambiente e é claro que já está preparado. Somente assim se poderia entregar à humanidade esse ensinamento superior. Sabemos que a essência é uma fração de alma, com a qual, no entanto, podemos elaborar o que o Tão chama embrião áureo. Esse embrião áureo estabelece em nós um perfeito equilíbrio entre o material e o espiritual, todavia não é possível elaborá-lo sem que não tenhamos antes liberada a essência que se encontra engarrafada dentro do ego, do eu, do mim mesmo. Desintegrando o ego, a essência ou Buddhata se transforma em embrião áureo. Só quem possuir um embrião áureo está consciente. Quem consegue elaborar dentro de si o maravilhoso embrião áureo, desperta em todas as regiões ou mundos do espaço e encarna a sua tríade imortal. Inquestionavelmente, quem logra esse propósito transforma-se em homem legítimo, em adepto do círculo consciente da humanidade solar. E isso é tudo.